Oi pessoal, vamos continuar a nossa conversa agora sobre medidas provisórias, que tem uma característica muito especial, que é o poder constituinte originário, o poder legislativo, na sua função de constituinte originário, ter dado ao executivo o poder de legislar. E esse poder de legislar foi ampliado aí com 12 parágrafos por meio do poder constituinte derivado. Então, é uma possibilidade do poder executivo legislar. É ele quem determina as suas razões de urgência e relevância. Então, o artigo 62 da Constituição diz lá: em casos de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei. Por favor, grifem isso. Devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Essa força de lei é tão forte que vocês já sabem que o princípio da legalidade tributária sofreu uma alteração de interpretação em função desse com força de lei. Então, medidas provisórias podem sim tratar sobre matéria tributária, inclusive criar tributos, o que já aconteceu a exemplo da ICMS, do ICMS. Parágrafo 1º traz o campo de vedações das medidas provisórias. São pressupostos constitucionais que precisam ser observados. Se ela é urgente, se ela é relevante, ou seja, quem determina isso é o presidente da República, e se ele vai tratar sobre as matérias que não estão vedadas no parágrafo 1º. São elas: relativa à nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral, direito penal e processual civil, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamentos e créditos adicionais e suplementares, ressalvado o previsto no 167, parágrafo 3º, que visa a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, e reservada à lei complementar, já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional, pendente de sanção ou veto do presidente da República. Então, essas matérias não podem ser tratadas por medidas provisórias. Leis ordinárias, tratamento aí dos direitos fundamentais, nacionalidade, cidadania, direitos políticos, o penal, processual civil, mas civil pode ser tratado, empresarial pode ser tratado, ambiental pode ser tratado, tributário, previdenciário, só essas matérias que estão vedadas. E vale ressalvar que matéria de lei complementar, só lei complementar. Matéria que foi reservada à lei complementar não pode ter incidência nem de lei ordinária, nem de medida provisória, nem de lei delegada. Parágrafo 2º diz assim: medida provisória que implica instituição ou majoração de impostos, veja bem que ressaltou qual modalidade tributária, exceto os previstos nos artigos 153, incisos 1º, 2º, 4º e 5º e 154, inciso 2º, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertida em lei até o último dia daquele em que foi editada. Isso aí nada mais é do que obediência ao princípio da anterioridade tributária. Então, tanto o princípio da irretroatividade e da anterioridade tributária está sendo preservada aí no parágrafo 2º. Então, não é uma vedação à matéria tributária, é só uma preservação. Se isso for transformado em lei, vai entrar em vigor no exercício seguinte, não no exercício atual. Parágrafo 3º. As medidas provisórias, se salvado o disposto nos parágrafos 11 e 12, perderão eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável nos termos do parágrafo 7º, uma vez por igual período, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Parágrafo 4º.
O prazo a que se refere o parágrafo 3º contar-se-á da publicação da medida provisória, suspendendo-se durante os períodos do recesso complementar. Então, o que a gente tem? A medida provisória, ela dura 60 dias. Ela precisa ser convertida em lei no prazo de 60 dias. Se ao final de 60 dias ela não for convertida em lei, automaticamente ela vai ganhar mais 60 dias. Ela vai ficar esperando aí essa sua conversão em lei. Bom, a medida provisória, ela está dizendo aí no parágrafo 7º que ela cria relações jurídicas. Dessas relações jurídicas que foram criadas, na hora que a medida provisória se extinguir, porque deu 120 dias, e ela não foi convertida em lei, ela perde toda a eficácia. Só que durante a vigência desses 120 dias da medida provisória, ela criou relações jurídicas. Qual vai ser o instituto que vai cuidar dessas relações jurídicas? Um decreto legislativo. Então, o Poder Legislativo vai ter que fazer um decreto para cuidar das relações jurídicas que foram criadas por essa medida provisória. Parágrafo 8º. As medidas provisórias terão sua votação iniciada na Câmara dos Deputados. Isso é óbvio. Se a medida provisória é matéria do Poder Executivo do Presidente da República, a casa onde nascem os projetos do Presidente da República é a Câmara dos Deputados. Portanto, é a Câmara dos Deputados quem vai receber, quem vai ser a casa iniciadora do PLMP, do Projeto de Lei de Medida Provisória, de conversão da medida provisória. Parágrafo 9º. Caberá à comissão mista de deputados e senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer, antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, vai se fazer uma comissão mista, vai se analisar os pressupostos constitucionais, ou seja, urgência e relevância, se a medida provisória foi editada pelo Presidente da República, se ela não incidiu sobre matérias vedadas e se ela não traz inconstitucionalidade. Feito o relatório, uma cópia do relatório vai para a Câmara e outra cópia do relatório vai para o Senado Federal. Primeiro vai ser discutido na Câmara, que é a casa iniciadora do Presidente da República, depois a casa revisora, que é o Senado Federal. Parágrafo 10. É vedada, presta atenção, é vedada a reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória que tenha sido rejeitada ou que tenha perdido sua eficácia por decurso de prazo. Não se pode reeditar a medida provisória no mesmo ano, sessão legislativa, só no ano seguinte, quando essa medida provisória foi votada e rejeitada, ou quando chegou nos 120 dias e ela não foi convertida em lei. Então, a medida provisória, ela não pode ser reeditada no mesmo ano em que ela nasceu. Parágrafo 11. Não editado decreto legislativo que se refere ao parágrafo 3º, lembra aquele decreto que iria cuidar das relações jurídicas que nasceram durante os 120 dias da medida provisória? Após a rejeição ou perda de... Não editado o decreto legislativo, que se refere ao parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda de eficácia da medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante sua vigência conservar-se-ão por ela regidos. Isso aqui é muito interessante para mim, é o parágrafo mais capcioso do artigo 62. A medida provisória, ela deixa de existir. Ela cria relações jurídicas durante 120 dias, não foi convertida em lei, então ela deixa de existir. Mas relações jurídicas foram criadas durante esses 120 dias. O Congresso Nacional tem 60 dias para fazer o decreto. Se ele não fizer o decreto, o que acontece? O texto da medida provisória se transforma em decreto legislativo. Ele não cria novas relações jurídicas, ele apenas vai amparar as relações jurídicas que foram criadas por essa medida provisória. Então, o texto da MP, ele vira um decreto legislativo.
Parágrafo 12. Aprovado o projeto de lei de conversão, alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado. O presidente manda uma medida provisória, ela sofreu alterações, vai para sanção ou veto e aí ela ganha mais aqueles 15 dias de vida da medida provisória. A outra espécie legislativa que foi dada para o presidente da República são as leis delegadas, artigo 68. Diz assim: as leis delegadas serão elaboradas pelo presidente, que deverá solicitar delegação ao Congresso. Ele tem que pedir autorização para fazer a lei delegada. Não serão objeto de delegação os atos de competência exclusiva do Congresso, os de competência privativa da Câmara ou do Senado, a matéria reservada à lei complementar, nem a legislação sobre nacionalidade, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros, nacionalidade, cidadania, direitos individuais, políticos e eleitorais, planos plurianuais, diretrizes orçamentárias e orçamentos. Então, medida provisória também tem um campo reservado que não pode tocar, da mesma forma a lei delegada. Existe um campo, existe uma reserva de assuntos que não pode ser tratada por lei complementar. Bom, o presidente pediu a autorização, ele pediu a delegação para fazer essa lei. Como que a delegação vinha? Qual o instrumento dessa delegação? Então, eu vou ler o parágrafo 2º e 3º juntos. Parágrafo 2º diz assim: a delegação ao presidente da República terá forma de resolução do Congresso Nacional, que especificará seu conteúdo e os termos de seu exercício. Se a resolução determinar a apreciação do projeto pelo Congresso Nacional, este a fará em votação única, sendo vedada qualquer emenda. Tem que ser aprovada do jeito que o presidente mandou. As leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Então, a lei delegada, quando o presidente pede a delegação, ele vai cumprir a delegação nos termos exatos do que o Congresso Nacional determinou para ele. Obrigada pela atenção e até um próximo encontro.